Linda gente do meu planetinha, cá estamos com o nosso Pod Teles. Aqui você pode. Nosso encontro aqui do nosso Polo Inovale, numa bela parceria com a Senda Digital, contando com patrocínio da Tecnoserve, também da Materva, Cotramol, Odontovida, Irmãos Cancelli, Clínica Castelo. Saudando a todos, desejando só coisa boa. E hoje quem tem o prazer de sentar-se na confortável cadeira da Tecnoserve é um personagem muito nosso. Na verdade, ele é um personagem mais do que nosso, porque lá na estância onde ele foi criado, à base de muito chimarrão, da Materva, claro, né? Ele aprendeu certas coisas que o rádio, a televisão, o cinema lhe oportunizaram botar para fora e revelar o grande talento do bagual do rádio, do bagual dos pampas, agora bagual da internet também. Estou falando de Tchê Mendes. Mas que tal, Tchê? Buenas, bem-vindo, né? O senhor foi muito profundo aí no seu primeiro coloquial, que eu fiquei imaginando, será que eu sou tudo isso aí, Tchê? É, só um pouco, é muito mais do que isso, né? E começando, Tchê Mendes, obrigado por estar aqui, proseando conosco aqui. E vamos fazer bem a moda, Tchê Mendes, né? Tu tá com um paletó bonito, mas eu tô acostumado a te ver piochado, de gauchão, de chapelão. Você sabe, Teles, que a gente que vive nos dois extremos, um pouco no campo, um pouco na cidade, um pouco nos palcos, um pouco em carro e condução, frequentamos vários ambientes. Então, para cada situação, a gente tem um padrão estético, né, Tchê? Então, lá na campanha de bombacha, tirador, mango, chimite verso, engasgado de bala. E quando a gente vem pro povo, vem mais estilizado, assim, Mais sabe? urbano. Para causar um frisson no povo bueno, que quando nos encontra, começam a nos saudar E eu fui reconhecer. testemunha hoje, para chegar aqui no Polo Inovale, foi uma novela. A cada vez que descia do carro, Tchê Mendes ali, Sim. e abraço, e autógrafo, e convites. Que loucura! É uma característica, a gente que trabalha com comunicação, e o senhor tem doutorado nessa área, com certeza, nós temos uma matéria-prima chamada palavra. Então, nossa ferramenta é a palavra. Nosso instrumento é a palavra. Então, na medida que você expande ela para os ares, você cria uma conexão com as pessoas que, por circunstâncias, admiram e gostam do nosso perfil de trabalho. Então, é natural a gente andar pelo sul, em grandes cidades ou pequenas, sempre tem alguém que vem nos bater continência e simpatizar com o nosso trabalho. E aqui não é diferente, né? Trabalhei tanto tempo aí. Então, isso me credencia a saudar essa gente e inseri-la no rol do meu bem maior. Porque tem muita gente que é rica por ter posses financeiras. Eu já sou milionário pelas milhares de pessoas que comungam, simpatizam e acreditam no trabalho da gente. Então, me sinto um milionário nesse contexto, então é natural a gente sair pro limpo e o povoeiro vir bater continência. E é uma sensação agradável, sem comparação. E tem os que não gostam do Tchê Mendes também, para esses aí... Mas pera, é uma questão de tempo para eles gostarem de mim. É só eles virem prosear comigo. Não tiveram oportunidade aí. Tiveram oportunidade. Tá com fome, Teles? Chimarrão da Materva. Parece que tá roncando tua barriga aí, Tchê? Ou é a cuia? Olha aqui, ó. É a Materva, bomba. essa aqui eu garanto. Não. Um abraço lá. E vou servir uma para ti, enquanto eu lhe faço outra pergunta, Bueno. porque nós vamos prosear aqui meio que de tudo, né? Eu tô folgado, hein, Guilherme? Essas andanças do Tchê Mendes aí, pelo rádio principalmente, já várias cidades, né? E a lida do Tchê Mendes no rádio, o bagual do rádio, sempre foi uma comunicação espontânea, falando do dia a dia, tecendo críticas, análises. Ou seja, dá para dizer que o Tchê Mendes se tornou um filósofo na prática, assim, das coisas da vida? Eu penso o seguinte, penso e ajo também, não adianta só pensar e não fazer nada. Como nós somos um construtor de palavra, a gente tem diariamente estar se informando, estudando, analisando, pesquisando, se inteirando de assuntos não regional, mas sim a nível global. Então eu estudo dia e noite
para entender a dinâmica da vida, da arte, da cultura, das posições e, acima de tudo, desmistificar um pouco dessa visão torpe que nos é vendida, a peso de ouro às vezes e de resultados extremamente incertos, né? Porque a maioria do que o sistema te oferece, se você for aparpar, não sobra nada. São só divagações, são premissas, são alusões, mas de concreto mesmo é aquilo que você faz e acredita. Então esse mundo ali fora, esse mundo paralelo que a gente vive, que a mentira hoje, ela é latente em todos os meios, né? Eu faço um exemplo aqui, informação de um mês atrás que você acreditava que ia ser aquilo, não foi nada, passou-se 30 dias, não aconteceu nada. Então tem muita fofoca, tem muitas opiniões, muitas versões paralelas, nem sempre em acordo com a própria realidade. Então virou um grande teatro esse Brasil e esse mundo, que eu procuro me distanciar dele, viver pela terceira via, mas não comungar com essa teatralização do absurdo que é tão latente hoje em todos os meios, e isso às vezes me dá náusea. E o povo não é vacinado, assim como tu está dizendo. O povo é mais inocentão e aí o sistema domina. O povo em si, ele só aprende o que o poder quer. Se você parte desse pressuposto, nós temos medo de tudo. Nós temos medo da morte, medo do trabalho, medo do dinheiro, medo do amor, medo de perder filho, medo de perder mulher, medo da polícia, medo do juiz, medo do demônio, medo de Deus. Essa gente assustou nós lá na disparada. Envenenaram a nossa alma, a nossa consciência e a nossa percepção de mundo. E o seu ficou de lado. Ninguém de fato se preocupou com o teu mundo. Você foi seguindo tendências. Ah, não, lá é melhor. Não, aquele é mais milagroso. Não, mas esse é melhor. Então nós estamos gastando tempo precioso, não para descobrir quem é o melhor, e sim o menos pior. Porque o melhor até então eu estou procurando até hoje, né? Por isso criei essa linha paralela para mim coexistir e moldar o meu mundo sob a estética da minha consciência, sem seguir essa teatralização do absurdo que nos cerca, né? Pois é, e você citava aqui os nossos medos, e o Tchê Mendes, como disse aí, tem a palavra, e a própria oratória, que é um mar que nós navegamos aí modestamente, tanto tu como eu. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que da própria morte, né? Porque é assustado. A pessoa tem medo. Você vai em qualquer evento de alguém se manifestando, ninguém fala nada. Nós só aprendemos a ouvir. Você vai num culto religioso, você só ouve. O cabra pode fazer o que quiser, ninguém contesta. Você vai num palanque político, o cabra inventa o que quiser, ninguém contesta. Você vai num fórum, você não pode discutir com o juiz. Você vai em qualquer setor que presume-se que há lei, você é neutralizado. Então logo você é refém de um conceito de justiça e de lei que beneficia um lado só. Então, quer dizer, eu tenho que entender a verdade do poder, mas o poder não reconhece a minha virtuose, nem tampouco a minha percepção de uma visão diferente, porque na minha estética emotiva, um bom advogado conhece leis. E o melhor, o juiz. Ah, que tal essa reflexão? E isso tudo, essa arte, você mistura com música, com a sua gaita de botão e leva para os palcos o Tchê Mendes pilchado e o show acontece? Eu fico imaginando aqui, Teles, a minha trajetória, seja no rádio, na música, na política, televisão, cinema. E tudo que eu fiz, mas por que não deu certo nenhuma? Todas deram certo. Não teria dado se eu permanecesse. Porque o nosso tempo nesse sistema, ele é muito rápido. Então você não pode se ater a uma perspectiva só. Não, eu vou fazer uma coisa só bem feita. Mentira. Você pode fazer o que quiser bem feito. Tudo depende da energia que você aplica na causa. Então eu não tenho mais medo do mundo. Já tive medo de lobisomem, de fantasma, tive medo de Deus, tive medo do diabo. E acabei tendo medo de mim também. Porque o medo é um sintoma. Você manifesta ele em todas as suas ações. Então logo você é um ser negativado pelas circunstâncias que você vive. Então você crê num Deus que, se você for bom, ele te abençoa, se você for mal, ele te condena. Então, ou você é do bem ou do mal, mas o que é o mal? Me dá uma régua do mal. Então, em tese, eu não tenho medo de quem me julga. O meu temor é que quem me julgue seja mais pecador que eu. É nessa linha que eu atuo. De fronte erguida.
ninguém está livre de cruzar essa régua, que a linha é muito tênue, né? Sempre foi. Só que a gente aprendeu um caminho só da submissão, né? Nós somos submissos, em alguns aspectos até covarde com nós mesmos, A né? ideia de pastor e ovelha, 100%. Total. Porque se você não comanda, Teles, você é comandado. A regra é bem clara. Então, o que que eu me preparei para esse mundo aqui? Estudei bastante. Estudo dia e noite. Todo dia eu estou estudando e aprendendo. Você aprende Tudo todo que dia. vê, tudo que escuta é uma aula. Se você tiver uma percepção aguçada, você aprende até com uma formiga, com um passarinho, com uma vaca, com um porco, com um boi, com uma minhoca. Se você tiver essa percepção de mundo, cada elemento te dá um exemplo. E eu levo sempre isso para os rádios e seja lá onde for. Olha que exemplo bonito uma formiga dá para ti, Teles. Uma formiga. Mas quem é que para ver uma formiga reagir? Você não vê uma formiga reclamar das dificuldades, das barreiras, da chuva, do inverno, do frio. Você não vê a natureza reclamar. Um passarinho, se não levantar às 6 da manhã, não come. Você viu um passarinho reclamar da vida? Você vê um animal, esses mais próximos a gente, reclamar? Você vê um cachorro chorando por lamentação, de medo disso e medo daquilo? Ele segue uma estética, um código que lhe foi atribuído. E nós nascemos com esse código também. O problema é que entrou 1 milhão de gente no meio, botando camadas em cima da nossa consciência. Então, lá atrás, pequenininho, tinha um casulo na tua mente. Cresceu mais um pouco, outro casulo. Mais adiante, outro casulo. Então eles te mataram, te sufocaram. Você vive sufocado hoje e não consegue quebrar essa redoma, várias que colocaram na tua mente, para você entender o que é a vida e por que a gente está aqui. Daí vem a filosofia daquele que foi criado, como é, pego a cachorro no mato, disputando gabiroba com os porcos. Eu navego nos dois universos. Mas né? interessante porque aquela filosofia da gabiroba com os porcos, eu estou me referindo a uma música que está no trabalho musical, no antigo CD do Tchê Mendes, que revirando, disputando o gabiroba com os porcos. Nossa Senhora. E é Romantismo. e não, e tem a sua verdade, né? Porque na dificuldade se molda o cidadão. A música eu sempre quis. E tudo que eu quis eu fiz até hoje, graças ao universo criador. Tudo que eu imaginei eu fui lá e fiz. Nunca tive medo de enfrentar a vida e arcar com os ônus que eventualmente existem, né? Mas a música, ela reflete um tempo que a gente passou. Ela é real. E é de muita gente. Se a gente que tem a mesma idade praticamente passou pela mesma formação, né? Pela mesma dinâmica de vida. Então tentei reproduzir na música aqueles hábitos, nossos costumes lá de 50, 60 anos atrás. E houve uma identificação grande com o público, mas não toquei avante, porque creio que minha vida é nos microfones, Teles. Eu não, tanto que tentei no cinema também, fizemos aí um trabalho Pois é, memorável. né? já queria, vamos abordar o tema. Tchê Mendes protagonizou um trabalho do Ernói Matiello, cineasta da nossa região, um menino jornalista de grande valor, um batalhador pela cultura e, de forma especial, pelo cinema. Quando pouca gente fala em cinema, nós temos os abusados aí, as pessoas com ousadia suficiente, e ele trouxe à baila aí para as telas do Brasil, inclusive divulgado em vários canais culturais Brasil afora, um tema que é nosso aqui, que é do Zeca Vacariano, Verdade. do primeiro assalto ao trem pagador, acontecido ali na região de Pinheiro Preto, né? Preto. É uma história real, lá nos tempos de Guerra do Contestado, coisa de 100 anos atrás, mais ou menos. 1910, 11, 12, Isso. por aí, né? E aí, o Tchê Mendes foi escolhido para interpretar o Zeca Vacariano, né? Não que tenha cara de ladrão, né, Tchê? O cinema faz milagre. Mas um personagem forte, um personagem que fez história pela ousadia, né? E uma história que até hoje não está muito bem contada. Então, o cinema tem essa missão também de trazer o tema, de trazer a reflexão. Como é que foi essa experiência diante das câmeras cinematográficas, lá com o Vilmar Sartori, né? Com Um grande elenco também. com o Gabriel Sater, né? Filho do do Almir, Almir né? Sater, grande violeiro, entre outros baluartes aí. O cinema, Teles, é algo tão interessante que você foge de ti. Por isso que todo ator é algo bem
intrínseco de você desmistificar. Na medida que você faz um personagem, você vive ele. Olha que coisa linda, você foge de ti. Eu vivi o Zeca Vacariano. Para mim, eu era o Zeca Vacariano. Onde eu chegava, ó, o Zeca Vacariano. Então ficou tão forte a presença desse cidadão nos anais da história, que quando eu incorporei o Zeca Vacariano, todos viam o Zeca. Pelo Olha aí. vestuário, pelo perfil, né? E vários elementos que remeteram-se àquela época, né? Então fazer cinema é uma terapia. Eu só não continuei no cinema, houve vários convites, mas eu não tenho essa pretensão de luzes, eu não busco, sabe, loucura na vida, porque a arte também ela é uma indutora ao fracasso. Se você analisar, a maioria dos artistas, os grandes, os nobres, terminaram tudo de forma trágica. Ou depressivo, ou nas drogas, ou numa série de movimentos negativos, porque você vive uma realidade que não é tua. São picos de sucesso absurdo e, de repente, montanha abaixo. Aí a frustração. Por isso que larguei, não é que larguei da música, mas nunca tive pretensão em ser artista nos palcos, nunca tive pretensão em ser artista de cinema. O rádio me tolera, então fica tudo bem. Mas o meu maior drama não é fazer sucesso, é você se manter lá, Teles. Se manter. Olha quanta frustração de tantos artistas aí, né, que subiram que nem Pandorga em temporal, mas como houve a subida, houve a queda também. Então, a arte tem esse detalhe que ninguém discute. Pode ver, não tem artista no Brasil ou do mundo que fale isso. É uma praga para a alma do elemento humano. Por quê? Nós não fomos preparados para o sucesso, Teles. Nós não fomos preparados para essa loucura, para essa admiração extraordinária. Ninguém é tão iluminado, ninguém é tão nobre. É o povo que é carente de ídolos. E quando há um ídolo, todos vão para cima daquele. Então eles são induzidos à admiração. Ninguém vai pela qualidade, pela dignidade, pela resposta, pela amplitude que o trabalho tem. A maioria vai porque é empurrado. Vai num show do Zezé e Luciano, por exemplo. Eles não falam nada, não tem comunicação. Vez que outra, um alô aí para Concórdia, um alô para Joaçaba. Não diz, olha, estamos numa cidade pujante, uma cidade que tem gente linda, uma mistura maravilhosa. Aqui nós temos empresas que se destacam. Ninguém Nem fala conhece nada. a cidade. Nem sabem. É do hotel pro palco. Aí bota lá, mãozinha para cima, coisa mais ridícula que eu vejo, essa indução humana. De novo, a Pezinho ovelha. pra cima, A pezinho pra ovelha, cima. as ovelhas obedecendo. Então eu fico chateado com isso porque demonstra que você não vai lá pela arte, você vai para seguir a regra do jogo, que é pezinho para cima e mãozinha para cima. Olha Conteúdo. que carência de comunicação. E o artista ele tem que ser mais que só musical. O artista, para mim, é um passarinho, Teles. Canta tranquilo, dentro da métrica sonora, mágico, maravilhoso, e ninguém aplaude. A natureza canta, faz um show diário para nós nunca paramos para aplaudir. Então, é natural. Olha o canto de uma crotovia, o canto de um sabiá, o canto de um canário, e outros milhares de outros elementos da natureza que proporcionam uma sinfonia. E ninguém diz, olha que canto bonito, obrigado à natureza por nos conceber essa orquestra de graça. Aí vamos lá ver humanos que acreditamos que canta bem. Quem canta bem para mim é a natureza. Plenamente dentro da métrica estabelecida, e o ser humano pensa que é artista, então. Pensa que está acima da massa povoeira e ignora esta sinfonia que o universo e a natureza nos concebem de graça. Esse é o Tchê Mendes, o Bagual do Sul, né? Antigamente chamavam ele de Bagual do rádio, mas ele vai muito além do rádio, né? E nesse pensamento aqui sobre os ídolos que chegam às alturas e despencam, Elvis Presley não resistiu, Raul Seixas, Elis Regina, Renato Russo, Cazuza, e outros baluartes do cinema internacional, grandes nomes, né? Que sucumbiram aos desamores, aos tóxicos, né? Michael Jackson, por exemplo, né? Pessoas que chegaram ao estrelato que todo mundo sonha, e isso também, no mundo dos esportes, temos alguns casos terríveis, né? De pessoas que experimentam o máximo e, quando menos esperam, estão no mínimo de volta, em situação pior do que a sua origem. Porque a origem, às vezes, é modesta, é simples, é pobre, É um hábito, né, mas é digna. E, às vezes, a pessoa cai na indignidade, né? Levado, sabe Deus, pelo quê? Pela soberba.
Porque todo poder, o dinheiro é poder também, Teles. Uh, A pessoa cheia de dinheiro é mesmo que um político. Ela manda, ela estabelece normas e regras e nós aqui da última camada social só atendemos. Então, o ser humano não está preparado para isso. Por isso que eu não creio em genialidade humana. Eu acredito em gente que trabalha com vontade e um sem vontade. Então, eu desconheço pessoas profissionais. Eu conheço gente que trabalha com vontade e outros sem vontade. Porque profissional, para mim, foi quem desenhou esse jardim celestial, provido de luz, de vida, de esperança, de lágrimas, de choro e outras mazelas, mas nós plenamente com força substancial para coexistir. Então, de fato, a gente aprendeu a ser pobre, aprendeu a seguir tendência e aprendeu a ter medo de Deus, medo do diabo, medo de assombração. Então, assustaram a gente para que você não reagisse. Então, eu vejo, o Brasil não tem cidadãos. O Brasil nunca preparou seus cidadãos. Ele preparou eleitores. Então, somente aí o eleitores. furo é mais embaixo. Então, se você analisa no prisma da condução de um país, olha o nível. Tá, mas como é que você sabe que não tem cidadão? Vamos por regra, métrica de valor. Quer conhecer uma pessoa, vá para o trânsito. Vá andar de carro com ela para ver. Ali você tem um termômetro da consciência, da responsabilidade, da gentileza. Entendeu? Toma um caminhão aí na rua, alguém se preocupa com o motorista? E o saque? Então você veja, então isso é o cidadão que o Brasil criou. É? Essa é uma tabela de valor que você pode muito bem utilizá-la como uma métrica de análise. Né? Então o Brasil nunca se preocupou com o seu cidadão. O brasileiro, sim, o país ensina, mas a fracassar e a ser pessoas de má índole. Isso vem exemplo de toda sorte. Então eu fico com ressalva a um cidadão brasileiro. Não, você é um eleitor brasileiro. Porque o poder unicamente te preparou para o voto. Não para você transcender a linha do conhecimento, da logística, porque senão todos seríamos gênios. Como a Europa, né, que prima pela educação, formar realmente cidadãos. Mas para nós termos cidadãos, nós teríamos que ter cidadãos no poder também. E se você traça um perfil do procedimento das nossas autoridades, é atitudes deploráveis, né? Mas como a gente não conhece a dignidade, acaba aceitando como se fosse o Convivendo. diferencial. Convivendo, né? Falando nisso, já que estamos falando em esfera nacional, do perfil do brasileiro, como é que estamos de presidente da República com o Lula lá fazendo o que está fazendo? Se você vai ver a nível nacional, aí a coisa é bem mais complexa, Teles. Aí você tem que mover mecanismos que nem sempre a gente tem acesso. Um outro parâmetro que eu esqueci de colocar aí. Vá para os fóruns desse Brasil para você ver quantos milhões de processos que Para tem. os tribunais. Isso é prova cabal da ignorância do povo. Porque você não tem como eu me acertar contigo. Nós não temos equilíbrio suficiente para chegar a uma determinante sem complicar. Então, qualquer coisinha, a advocacia. Vai para o balcão da lei. Então, você vê os fóruns hoje, com milhões de processos lá mofando, travado, é uma régua de valor também da consciência do seu cidadão. Porque ele confia mais na lei do que nele próprio. Chega Teles, aqui, vamos conversar. Não, eu quero 100, não, eu te dou 80, eu não posso. Eu contigo se acertar, entendeu? Mas para isso tem que ter inteligência. Quando não há acerto, ou eu sou ignorante ou você é. Porque a inteligência, ela sempre vence, com dificuldade, né? Então, para mim dar um retrato aqui do país, eu teria que me remeter também ao eleitor. Porque criar uma atmosfera de pré-julgamento é fácil, é só olhar a nossa realidade, analisar com a métrica do exterior e ver o comportamento da espécime. Mas aí nós temos que, ao se aprofundar na dinâmica do Brasil, nós vamos ter que falar dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, das emendas parlamentares, das obras públicas, né, das licitações e outros tanto que eu não vou enumerar aqui, para você ter uma régua mais ampla da indignidade desse país. Então, falar só que está ruim, mas daí é o conjunto. Até o eleitor eu posso colocar nesse meio aqui. Qual é a maior tragédia do Brasil? É as emendas parlamentares. Porque, de uma forma ou outra, a fulano doou 200 mil lá para fulano de tal. Você não viu o cheque, você não viu a conta, você não viu em que banco foi depositado, você não vê aquele resultado, mas, no entanto, alguém te vende. E você, não, que bom.
Que bom que veio 200 mil, mas você não sabe para onde, qual é a finalidade, qual é o resultado teu. Então, o Brasil realmente é um grande teatro a céu aberto. Então, para mim me remeter a uma posição agora, nesse momento, eu teria que ser bem mais profundo. Superficialidade não é comigo. Então, eu diria que nós temos que evocar todos os valores, comportamento, atitude, logística, conceitos ideológicos, religiosos, para daí ter um panorama mais amplo com relação à realidade do país. Tá, A causa é bem profunda, Teles. tá. E o BRICS? Nós temos aí a ex-presidente Dilma comandando essa instituição internacional, né? Com a esperança de que tenha uma aceitação de grandes nações para ajudar a contrabalancear as questões multilaterais, né, do planetinha que está meio chacoalhando ultimamente, né? Marciano. O Lula querendo o Prêmio Nobel da Paz. E como é que você vê isso, com o Lula, inclusive, peitando algumas situações, achando que os grandes vão ajudar ele? Quando a gente vai nos remeter à dita globalização, G20, essa coisa arada, ONU, na verdade é tudo um teatro. Esse BRICS, na verdade, já nasceu morto. Porque vamos partir da seguinte ideia. O dólar manda no mundo. O Trump não vai abrir mão disso, como nós não abriria se nós tivesse o dólar também. Então é fácil condenar o Trump agora? Não, porque... Mas peraí, se nós fosse dono do dólar, nós também iríamos se levantar contra alguém que ousasse atacar o dólar que hoje é global. Questão do BRICS, para mim, pelo que eu estudei, pelo que eu analisei, onde eu me aprofundei, é algo que nasceu morto. Porque eu fico imaginando aqui, por que a China não lançou então esse BRICS, essa moeda? Por que a Rússia não lançou ela então? Por que a Índia, que também queria, já caiu fora, né? Parece-me que já caiu fora, né? Tá, e o Lula trucando como se tivesse carta. Aí é o seguinte, aí por isso que eu analiso a coisa sobre a terceira via. O Lula foi usado nesse processo aí, porque a China não se indispôs. Alguém tem que avisar ele, né? Não, mas daí a soberba, né? Aí tem a soberba e outros elementos que eu não vou citar aqui. Então é tudo uma jogada dos grandes. Você tem que entender, quando você está numa selva, ou você é um rato ou é um tigre. As coisas, a tabela é universal e previsível. Não adianta, se você é um rato, querer enfrentar um tigre. Mas o problema é que tem um monte de outros tigres te induzindo. Vai, Não, ratinho. vai que você pode, vai lá. E daí queima-se esse elemento e os outros ficam rindo porque fatalmente vai vir um resultado negativo, dos quais os 2 ou 3 lados vão ter resultado. Então, na política global tem isso aí, o mais fraco é usado. O mais fraco é usado para não ficar exposto que o grande. Pode ver, nunca ninguém sabe. Falam tanto, tem rede social, tem jornal, tem jornalismo, tem os quintos do inferno, a gente nunca sabe nada. Nós não sabemos nem quem construiu as pirâmides do Egito. Nós não sabemos realmente qual é a finalidade desse BRICS, dessa moeda. A gente não sabe. Vamos lá para a China, tem o Yuan, né? Que é o dinheiro lá da China. Por que a China, então, não bancou esse processo? Por que ela não, eu quero uma nova moeda ou a minha vai operar a nível global? Não inventaram isso aí para queimar o Brasil, porque o Brasil aqui, todo mundo tem interesse aqui. E um pouco mais longe. Para mim, eles querem esse conflito para que o Brasil vá à bancarrota e daí vem os grandão e tomam conta daqui, de tudo. Como já está acontecendo. Por né? tabela já estão comendo pelas beiradas. Você entendeu a jogada, Teres? A coisa é bem mais O Brasil é complexa. cobiçado. O Brasil é o paraíso do globo. Então a França está de olho aqui, a Rússia está, a China está, a Índia está, os Estados Unidos está. Todo mundo está de olho no Brasil. Porque queira ou não queira, isso é bonito, só que daí vamos pagar o preço também. É o único país do mundo, do planeta, né? Do mundo, vamos falar do planeta a nível global, que tem características que nenhum outro tem. Então nós somos uma joia rara no universo, só que sempre dilapidado, sempre execrado, sempre humilhado. Começou lá na proclamação da República, que foi uma tragédia. Aquela proclamação da República foi a maior fraude da história desse país. E começou de lá, destituíram Dom Pedro II do cargo, um homem respeitado no mundo inteiro. Era um gênio, era uma figura ímpar dentro do poder do mundo.
Pois deram um jeitinho e tiraram ele de lá para implantar essa percepção política que está arrasando hoje com o Brasil aí. E falando nisso, o modus operandi pode ter mudado de aspecto, mas é o mesmo, de tirar o concorrente da parada. Muda o Em jogador. em vários Sim, países. muda o jogador, mas as cartas são as mesmas sempre, né? Então hoje eles criaram umas amarras tão grandes que você não consegue andar sozinho. Não tem, um segura aqui, outro puxa ali, outro espreme ali, outro quer resultado aqui, arruma um conflito. É que nem as guerras. Tem guerra no mundo inteiro, ninguém sabe quem manda arma para quem. Você nunca sabe, é tudo escondido. Ah, mas veio 10 bombas lá dos Estados Unidos e mandou para a Ucrânia. Ninguém sabe, você não viu as bombas, você não viu ali o código de barra, ninguém vê. Então você fala e você acredita, né? Ah, vai acabar o mundo lá, dia 25 de dezembro. Você já começa a sofrer antes do 25 de dezembro, porque acredita num imbecil que não sabe nem quantos dentes tem na boca querer falar em Deus ou acabar o mundo. Então nós vivemos uma tragédia moral, psicológica, coisa e tal. Eu sempre levanto essa questão. Quer falar em Deus? Então primeiro me diga quantos dentes você tem na boca. Muita gente não sabe nem quantos dentes tem na boca e me vem vender deuses. Olha que loucura, não sabe nem quantos nervos tem no corpo, nem quantos ossos, não conhece nem o seu físico, não conhece o pâncreas, sua vesícula, sua bexiga, seu coração, não conhece o diafragma, não conhece o pulmão. Então a gente não se conhece nem a si mesmo e queremos conhecer outrem que nem está na nossa frente. É a dita falsa idolatria, né? E dá aí a opinião. Aí que tá o problema. Eu te dou um parâmetro aqui, Teles. Eu tô sendo sincero, me desculpa aí, não tô Ô, atrapalhando. mas estamos aqui para isso? Não, senão já cortamos tudo aqui, vamos embora. O que acontece, Teles? Eu vejo hoje esses influenciadores, né? Tá cheio, né? Tem receita para tudo. Tem indicação para tudo. Aí eu tava fazendo... Dificilmente eu vejo, mas como comunicador a gente tem que seguir um pouco essa nova tem que tendência. Tá atento. Aí vejo milhões de pessoas, todos maravilhosos, todos santos, iluminados, com ideias brilhantes, com rostos angelicais, com visões de mundo maravilhosas. Aí eu saio na rua, só encontro o demônio. Onde é que estão essas pessoas que nem um buenas tardes não te dão? Nem cumprimentar não se cumprimenta mais hoje, Teles. Aí você vai para a rede social, são todos maravilhosos. Como ser feliz, Ô, povo bonito. como buscar aquilo, como ficar rico, como ficar milionário, como se dar bem na vida, como ser feliz no almoço, como trazer o seu ex-amor de volta. Todo mundo buscando like. Todo mundo buscando curtida. Com teorias abstratas. Com uma dependência absurda, né? Eu conheço mulher. É como se você não existisse na internet e não existisse para o mundo. E se não der 1000 curtidas lá, as mulheres se frustram, rapaz. Ficam frustradas. Ficam incomodadas, né? Não quer nem saber quem foi, se foi rico. Aliás, falar em rico, você vê grandes figuras nas redes sociais vendendo simpatia e bobagem. Quem é que está nas redes sociais deles? Tire uma planta da psicologia. Aí me fez lembrar do tigre e do rato. Então, se você vê, na internet não tem lá um engenheiro dando conselho, como reconquistar isso, conquistar... Às vezes sim, mas daí dentro de um projeto técnico, né? Mas a maioria é tudo gente frustrada. É tudo gente que não tem, sabe, nada de base. E vem daí, olha, esse é bom. Não, mas aquele é melhor. Não, mas esse aqui é sensacional. Então você vai se identificando com alguém que está dentro do teu nível de percepção. Ah, mas o Tchê tem que ler Paulo Coelho. Eu não vou ler Paulo Coelho, mas nunca. A não ser para exercitar meus neurônios, mas não pegar aquilo como tese, como base ou como fundamentação básica para a minha vida. Porque como é que eu vou ler aquilo e jogar para o meu mundo? Não vai rolar. Não tem como. Então, quer dizer, eu tenho que ler gente da minha história, do meu tempo, da minha consciência, né? Das fontes que nós bebemos. Então, nós queremos beber filosofia lá que vai estar totalmente distante do nosso propósito de vida. Então, nós somos iludidos também nisso aí, Teles. Nós somos enganados dia e noite. Feliz de quem acorda para a sua... Não para a realidade que existe, mas para a sua própria realidade. Então, o Brasil tem saída. Tem saída. Tem aeroporto e tem navio, índio velho. E ainda tem uns trem, né? Aliás, estão querendo resgatar o trem também. Você dizia aí que, entre outros caminhos para a gente conhecer melhor, entender melhor, conhecer os nossos fóruns, nosso judiciário e tudo mais. E aí nós temos a última instância, que é o STF, né? O Supremo, e que, a princípio, seria a última instância, mas o próprio STF tem guindado lá da origem
assuntos que não foram para instância nenhuma ainda e já tocado por conta como se alguém tivesse levado até lá. E aí a gente tem visto muita coisa. Qual é o olhar do Tchê Mendes sobre essa esfera de poder que é muito grande também? O poder ele só é exercido com fascínio dentro da legalidade quando os elementos que compõem a lei estejam imbuídos desse valor. Vamos lá então. O STF é fruto de uma indicação política. Logo, você é meu amigo. Me bota lá, me bota lá. Não, mas aí você vai. Não, não, me bota lá e deixa comigo. Tamo junto. Não tem mais o conceito da dignidade ou da qualidade. Então, o que acontece? Você vai para o Congresso, é gente que a maioria está com processo. E quem está no STF sabe disso. Está tudo lá. O processo está lá. Então é o seguinte, eu te coloquei lá, Teles, lá no STF. Aí eu sou um senador. Eu tenho 10, 12%, porque o senador já foi prefeito, já foi governador, ele já tem um histórico político imenso, né? Senão não chega a senador nunca. Então pode ver que a maioria começa de vereador, vai para prefeito, depois deputado estadual, depois federal e depois senador. Ele se adona do partido. Ele faz do partido uma empresa particular. Só não vê quem não quer. Bueno, ao longo desse processo vai acontecendo muitos rolos judiciais, que quando eles chegam lá em Brasília, a maioria está com feixes de processo. E quem está na ponta sabe desses processos. Então chega lá, ó, você, Teles, vai atacar? Não, peraí, se você mexer lá, eu puxo aqui. É o que aconteceu com o Mota. Abre a gaveta. Então, na verdade, está todo mundo amarrado. Todo mundo ali, trançado. E o poder máximo sabe disso. Então ninguém se opõe. Em tese jurídica, o Congresso poderia dar um fim nessa orgia que há no poder. Mas e quem é que vai se candidatar a levantar? Dizer, não, chega, vamos parar. Ah, é? Então, traz os processos lá das gavetas. Então é um cuidando do outro, chega a um ponto. O bom é que, quando chega nesse ponto, Teres, já está tudo podre. Já apodreceu da base, já apodreceu no meio e está apodrecendo no fim, porque tudo que navega na ilegalidade, uma hora desmorona. Olha, histórico aí de grandes ditadores, pessoas terríveis que passaram pela história, todos acabaram da pior maneira possível. Então vejo que o Brasil tem que passar por uma sacudida também. Porque até aqui tem sido fácil, comida em abundância, natureza exorbitante, resultado econômico lasqueado, mas todo mundo vive. Então, quer dizer, com tantos ladrões que tem, ainda sobra alguma coisinha para nós. Dentro desse panorama existencial está bueno. O que está ruim é a nossa moral, a nossa descrença. Fisicamente eu estou bem, é só lá na geladeira escolher o que comer. Vai dormir, tem cama quente, é frio, tem cama quente, tem ar-condicionado, tem o capeta. Quer ir lá no inferno, tem carro, tem moto, tem Uber, tem o cacete. Nós estamos mal mesmo moralmente. Nós estamos falidos moralmente. Porque os poderes que deveriam dar exemplo para a gente são os primeiros a negativar esse conceito. Então logo não muda quando está tudo podre. Aí quando apodrece tudo, daí cai todo mundo. É um ciclo ridículo, mas pertinente ao longo da história. Então não me assusta a realidade do Brasil. A canalice, a sem-vergonhice, a falta de hombriedade, de gente séria, gente iluminada, não me impressiona, porque os que estão lá, em cima, que deveriam ser a lei, eu sei como é que eles chegaram lá. Então, na minha percepção, é difícil acontecer algo na prerrogativa da lei, quando os próprios que fazem a lei estão todos na ilegalidade, Índio Velho. Aí não Desgraça. fica difícil consertar, né? Bem, com essa voz que a natureza lhe deu, né? Essa voz incrível, potente, não só de volume, mas de timbre, né? Com essa eloquência, com essa tua oratória, nunca te pintou um convite para ser assim um religioso, para ficar podre de rico, como tem alguns por aí que tem uma lábia que dá gosto de ver e o povo paga o que eles pedirem. Não é que tem lábia, Teles. É que o povo é muito fraco em suas crenças, né? O povo não aprendeu a ter fé. Quando eu digo, olha lá, olha os fiéis. Fiel do quê? No quê? Então eu vejo gente que vai na igreja há 50 anos encontrar Deus, encontrar Cristo. Esses dias falei com um, digo, vem cá, vai, onde eu estou indo na igreja, digo, fazer o quê? Vou lá, Cristo, Deus, tudo bem. Eu digo, credo, cara, está perdendo tempo. Mas por quê?
Se com toda essa idade você ainda não encontrou Deus e Cristo, você precisa de alguém lá na frente te mostrando um Deus e um Cristo? Diga, o senhor está literalmente no inferno, então. Mas vou fazer o quê? Eu digo, nunca busque Cristo e Deus. Não precisa. Leve ele aonde você vai. Mas de que jeito? Coerência, carinho, atenção, gentileza e afetividade. Esses são os códigos divinos. Eu vejo gente na igreja chorar que nem uma cadela lá, espernear, fazer o diabo. Aí quando saem para fora, voltam a cultivar o demônio que os levou até a porta da igreja. Volta ao normal. Eu não consigo entender isso como fé. Eu vejo como cabresto. Né? Porque me adianta eu buscar Deus e daí na hora de eu mostrar, meu Deus, eu sou um canalha, eu sou um hipócrita, um nojento. Esses dias a China disse, olha, tá tudo certo, não tem jeito coisa e tal. Eu digo, mostre o teu Deus que eu vou mostrar o meu. Digo, aquele Deus que você cultiva tanto, que você clama tanto, que você, qualquer coisa a Deus, eu digo, então mostra teu Deus agora. É hora. Na dificuldade. Claro. Então é na dificuldade que você mostra a tua fé. Por isso que eu sou bem cético. Eu tenho muita fé. Me dá uma métrica da tua fé. Ele nem sabem o que é fé. É crença. A fé, ela está em ti, Teles. A fé está em ti. Então como é que eu vou saber o tamanho? Eu sou um homem de fé. De fé aonde? Eu preciso ver você em ação. Para ver no momento de conflito qual a tua atitude, qual vai ser teu Deus. Então eu vejo gente se arrastando sobre a estética da religião e na hora de uma penca, de um conflito, de qualquer batalha que ele deveria mostrar esse valor, ele mostra o diabo que ele tem dentro. Então é tudo um teatro. E o dinheiro que envolve essas crendices todas, o quanto o povo está disposto, talvez com ninharia, com pequenos valores cada um, mas aos milhares dando um pouco, os caras fazem muito. Teles, você só compra o que não tem. Vamos ser bem sinceros aqui, objetivo e prático. Você só compra o que não tem. O meu Deus, esse Deus que eu carrego e apresento ele em vários momentos do meu dia, ele não me cobra nada. Quem desenhou tudo isso aqui precisa das minhas migalhas. Para quê? Para quê? Então aqui já cria um paradoxo entre o que é, o que não é e o que é ilusão. Então logo, eu posso ajudar o pastor. Posso dar uma mão para ele? Sim, eu posso mostrar o meu Deus bom. Dizer, não, te dou tanto aí para pagar a luz, pagar a comida, sobreviver. Mas não o carro de luxo, não a mansão, não as viagens para as Europa. Então, que diabo de Deus essa gente está negociando? O meu Deus nunca vai me cobrar nada financeiramente, mas me cobra espiritualmente. E como é que eu pago? Com bondade, com consciência, com responsabilidade, com afetividade. Gostar de uma criança, gostar de um animal, ver uma flor e agradecer ao universo por conceber aquela maravilha, ver uma fruta e dizer, nossa, que fruta bonita, tomar um copo de água, água sagrada, você é divina, você é fonte de vida e inspiração. Eu te respeito e te quero bem. E vou te consumir, você vai ser um medicamento para a minha alma hora em conflito. Obrigado, universo, por me conceber a dignidade e a magia da água. Aqui está Deus. E tem gente que faz disso um mercado. E se dá bem, porque do outro lado falta compreensão. Porque o povo nunca mostrou sua fé. Ele compra a fé. Aí que está o problema. Quando uma pessoa diz que eu tenho fé, eu quero ver as tuas atitudes para provar. Se está pagando em dinheiro, porque alguma coisa não bateu, né? Esse é o problema do Brasil. Então, a sacanagem é tão grande, Teles, que começa em todos os esquemas. Todo esquema onde tem poder, tem sem vergonhice, tem sacanagem. Isso, se você conhecer os porões dos poderes desse mundo, você vomita, você não aguenta de ver a podridão que é. Então é tudo uma condução, você tem que ser induzido, você não tem que reagir, você tem que ser submetido a um regime, a um critério, a uma normativa que não tem nada a ver com nós. Eu sou um tigre, eu sou um revolucionário, eu não aceito esse mundo medíocre que me servem, então logo eu sofro por querer ser diferente. Então parece que você ser inteligente no Brasil virou um crime. Você cumprimentar uma pessoa hoje na rua é homofobia, é uma agressão. Você não pode, oi galetê, buenas tardes, dio velho, saudações-te. Os caras ficam assustados. Vê como o ser humano está se recolhendo na sua pequenez existencial. Medo.
Hoje os homens não chegam mais às mulheres porque de medo. De medo. E a população diminuindo. Então, se você vê os paradoxos do mundo, o que me agrada e me traz um determinado ânimo é que vai terminar essa porcaria um dia aí. Não é possível seguir. O projeto não foi feito para isso, Teles. O mundo não foi feito para isso, tchê. Olha um sol radiante aí, cara, exatamente na distância plausível para a vida. Olha a lua ali, milimetricamente colocada ali para que tudo se coordene como um relógio cósmico. Olha as chuvas, tem 1 trilhão de planeta aí fora, o único que tem chuva é o nosso planeta. Então, veja bem, é tudo maravilhoso. Olha as estações das flores, das colheitas. Olha o fluxo das águas. Olha o universo aquático, olha o universo silvestre. Foi tudo desenhado e a gente aqui sendo um miserável. Claro que somos um animal, mas o animal que por uma circunstância ou outra começou a exercer o fascínio da inteligência. Tá meio devagar, mas tá indo. Então tem o lado bom e o lado melhor. E nós só buscamos o lado ruim. Venderam tragédia para nós. Você vai lá num ritual, você vai comer. As pessoas não vão na igreja buscar mais Deus. Elas vão de medo do diabo. Você vê os paradoxos. Aliás, uma invenção muito oportuna, o tal do demônio. E significativa financeiramente. Sim. Então, logo, nós somos vítima de um sistema de toda sorte. Você tem medo do policial, você vê uma viatura na polícia e já fica com medo, já se sente que vai ser penalizado. Cai uma barreira, numa fiscalização, você já começa a tremer, já se entrega. Aí vem um juiz, um promotor, você já se assusta, porque o medo foi implantado na gente. Ninguém falou em coragem para nós. Ninguém falou em coragem para nós. Ninguém falou. Então, logo, nós somos vítima de um sistema que não está nem aí com nós. Absolutamente nada versus nada. Por isso que eu remeto aqui uma reflexão. O Brasil se preparou para eleitores, nunca para um cidadão consciente, decente e com visões bem diferentes desse teatrinho medíocre que nos cerca dioturnamente sobre a estética do dinheiro. Que hoje tudo é amor é dinheiro, sucesso é dinheiro, alegria é dinheiro. Nós fizemos do dinheiro a base fundamental da nossa existência e naufragamos porque tem muitas coisas que o dinheiro não compra. Pode mascarar. Gentileza o dinheiro não compra. Carinho, dinheiro não compra. Pode comprar, mas fútil da manhã, depois já foi. Então, tudo que é divino, tudo que é sagrado, o dinheiro não compra. E nós colocamos o dinheiro como tese principal da nossa vida. Por isso que estamos todos flagelados aí. Gente com carrão do ano chorando, gente em mansões chorando, gente embaixo da ponte chorando. Outro chora porque tem demais, outro chora porque tem pouco. Então nós vivemos a cultura do dinheiro. Ensinaram isso pra gente, que tem que trabalhar, mas ninguém diz como gastar. Ninguém te disciplina para, então gasta aqui, te disciplinar então, para gerar um resultado. Então eles ensinam você a sofrer para ganhar dinheiro, logo vem uma outra onda fazendo de tudo para você gastar tudo. O mercado, todo o meio, Sim, sim. Compre, gaste, financie, empreste, faça o diabo. Ninguém te ensina a economizar. Já percebeu isso, Teles? Nem governo, nem nada, ninguém diz, olha não, você ganhou 100, guarde no mínimo 20. Ganhou 1.000, guarde no mínimo 200 pila. Daqui 20 anos você vai ter 2 milhões na conta. Então nós se preparamos para o fracasso. O sistema nos preparou para o fracasso. Porque se eu fosse guardar 10, 20 real por mês, eu estaria milionário hoje. Mas ninguém me ensinou, só me ensinaram a consumir. Só gastar. Eleitores e consumidores. Ou no tênis, ou na calça, ou na camisa, ou na joia, eu tenho que gastar. Na marca. Então daí trabalhamos a vida inteira e chegamos no fim na miséria. Pois é, tô aqui tomando Tá errado, tchê. Tô tomando aqui um chimarrão da Materva. Eu queria que Tchê Mendes, aproveitando o embalo da filosofia campeira, lá do Pampa, filosofasse conosco aqui sobre o chimarrão, sobre aqueles valores antigos e morredouros, né? Que o chimarrão sugere, né? Temos aqui um pacote verde e amarelo bem oportuno e disso tudo que a gente falou até aqui, a gente tem uma outra visão também de valores que a traça não corrói. Como é que é isso? Bem, o chimarrão, na verdade, foi a primeira rede social do planeta. Sabia disso? É? Primeira rede social. A comunhão do mate.
esse néctar esverdeado que purifica nossa têmpora gaudéria. Quantas divagações, quantas lamentações, quantas conquistas, quanto alarido numa rodada de mate, que por pressuposto tem a magia de criar uma conexão bem solidificada dentro do conceito na prerrogativa humana. Mate sagrado. Mate frio não se serve, e quente espanta a visita. Não se ata pingo na cerca, porque burro não se facilita, e com china lambanceira falar segredo se evita, pois quando é pra falar baixo, aí mesmo que ela grita. Olha o que o mate faz com a gente. Então, esse quilo de materva aqui, empacotada a vácuo, lá da estância de Catanduvas, capital catarinense do chimarrão, é um modesto presente em nome da nossa amizade, que é de muitos anos, com o agradecimento dos colaboradores, patrocinadores aqui do nosso Pod Teles, para essa prosa boa, que é a primeira, e haveremos de ter outras mais, para absorvermos um pouco mais desse manancial de conhecimento e de sensibilidade que o Tchê Mendes representa. E aqui é só um naco, é só um pouco do que esse Taura de fato representa na nossa cultura sul-brasileira. E já te disse isso pessoalmente em outras ocasiões, quero muito e tenho certeza que vou ver, terei o prazer de vivenciar o sucesso do Tchê Mendes, quer seja em rede social, cinema, rádio, televisão, onde for, porque é um valor diferenciado e que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Muito bem-vindo ao Pod Teles e que seja longa e morredora a nossa amizade. É os finais aí, só para mim me organizar aqui? É por aí. É por aí. Você já diz, tá no fim, seja sincero, Teles. Bem, agradeço a gentileza, Teles. O mate para mim é sagrado, ele tem uma magia que a nossa vã filosofia não consegue explicar. Muitas paixões começaram numa roda de mate. Às vezes mateando com o patrão, a China, filha do patrão, vinha nos servir o mate e a gente ficava contente só encostando o dedinho nela quando ela passava o porongo. Então foi cúmplice também de grandes paixões, essa sagrada e idolatrada erva mate. Obrigado pela gentileza. Espero não ter sido um pouco áspero aí dentro do seu perfil de trabalho. Agradecer o secretário. Como é que é o nome do gurizinho ali? Esse é o Vinícius. Vinícius, fique tranquilo, rapaz. Se for bem bonzinho, uma hora eu levo você ver os outros chupar sorvete, tá? Tranquilo. Teles, vamos ficar tranquilo. Desculpa a gente aí, qualquer exaltação da minha parte, mas fico feliz em poder ser um contemporâneo de vocês. Espero encontrá-lo cada um numa posição bem definida e que o mundo passe a ser uma experiência essencialmente agradável, porque esse é o propósito de você estar aqui. Você não sabe o que faz aqui, mas que quem te trouxe sabe que você está aqui. Então fique tranquilo. Você nunca esteve sozinho. Você só se distanciou da tropa maior, aquela tropa que te dá um sentido a tudo o que existe, o que coexiste e o que poderá ocorrer. Tá bueno? Boa sorte, Teles, e numa outra a gente se cruza aí para mais uma liturgia de campo. Fico agradecido pela tua gentileza e até mais, vivente. Esse é o Tchê Mendes aqui no nosso Pod Teles. E a geada lá foi forte que branqueou os cabelos do guri. Um abraço, gente boa do meu planetinha. Até o próximo.